Faz muito tempo os crentes estavam com crise de identidade, escrevendo artigos, eu não sou evangélico, o que é ser evangélico? Evangélico é simples, a gente veio da reforma protestante. Ser evangélico significa que a gente tem 5 pontos principais, segundo a reforma protestante. Só as escrituras é a autoridade máxima sobre tudo. Não é tradição religiosa, não são documentos dos papas, só as escrituras. Segundo ponto importante, que é só Jesus, só Cristo é o caminho para Deus, não tem outro jeito. Terceiro ponto é só a graça, é pela graça de Deus, por misericórdia, não é por mérito humano, não é pela nossa obra, é pelo que Jesus fez por nós. O quarto ponto é só a fé, porque é por arrependimento de pecado e fé em Jesus. E como é Deus que providencia, enviando o seu Filho, o Salvador, a Deus toda a glória, porque foi Ele que decidiu salvar, foi Ele que decidiu revelar, foi Ele que decidiu enviar o seu Filho, é Ele que convence pelo Espírito Santo, portanto, a Deus toda a glória. Esses são os pilares da reforma protestante. Se você não sabe o que é ser crente é isso, ficar ligado a esses 5 pilares, pautados nesses 5 pilares da reforma protestante. Hoje de manhã eu vou falar só de um deles, de só Jesus, mas eu quero falar de só Jesus, falando do entronizado Senhor Jesus, aonde Ele está agora, o que Ele está fazendo, coisas que só Jesus pode fazer, e aquilo que Ele espera que nós façamos. Eu quero começar lendo o Salmo 110, é o salmo mais citado no Novo Testamento, só tem 7 versos, bem profético, bem profundo, lembrando que salmo no original são poesias, tem muitas figuras de linguagem, que nem sempre o significado é literalmente o que você está lendo, já que é uma figura de linguagem traduzida para a língua portuguesa. Esse é o salmo mais citado no Novo Testamento, só tem 7 versos, ele é muito profundo. Lá no hebraico, nós lemos assim: Yahvé, o Senhor, disse ao meu Adonai. Yahvé disse a Adonai: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Eu vou continuar lendo, mas eu preciso já começar explicando. Yahvé é o nome para o eterno Deus, refere-se ao fato que Ele é o eterno, o que Ele é hoje, Ele sempre foi, Ele sempre será. Yahvé nas Escrituras se aplica ao Trino Deus, várias vezes exclusivamente a Jesus, mas neste caso aqui está aplicando-se a Deus Pai. Yahvé, Deus Pai, disse a Adonai. Adonai é outro nome para o Trino Deus, mas aqui está aplicando-se exclusivamente a Jesus. Yahvé disse a Adonai. Você já começa a perceber a doutrina da Trindade nas Escrituras desde o Velho Testamento. A pluralidade de pessoas na divindade, na Trindade, na única essência divina. Pessoas distintas, que uma fala com a outra, mas são inseparáveis, são indivisíveis, compartilham a mesma natureza divina, os mesmos atributos, a mesma vontade e atuam para os mesmos propósitos. O Deus da Bíblia é um trino Deus, não é uma politeísmo, porque essas pessoas, ainda que distintas, elas não existem separadas. O Pai está o tempo todo no Filho, o Filho no Pai, ambos no Espírito Santo e vice-versa, mas na divindade tem pluralidade de pessoas, pessoas distintas. Na divindade, um pode falar com o outro e eles podem tomar decisões juntas e podem partir para um plano de ação juntos, ainda que para algumas coisas as funções são distintas. Só Jesus morreu pelos nossos pecados, só o Espírito Santo revela Jesus e nos convence. Então, eles têm funções distintas,
para algumas coisas, mas não coexistem de maneira independente nunca, e nem na divindade você poderia dizer 33,33% é Jesus. Você não poderia falar isso. Você não poderia falar 33,33% é o Pai ou o Espírito Santo, porque a Bíblia deixa bem claro: não há três deuses, um trino Deus. Em Jesus habita a plenitude da divindade, e nele ele é 100% Deus, ele é 100% ser humano, porque ele se tornou ser humano, ele tem natureza humana, e ele está o tempo todo no Pai, o Pai no Filho, o Espírito em ambos, e vice-versa. Não dá para dividir a Trindade, nem internamente e nem externamente, por isso que se trata do Trino Deus. Aqui você vê a pluralidade de pessoas, um falando com o outro, o Pai falando com o Filho, você fica aqui à minha direita, até que todos os inimigos se tornem capachos do seu pé. Eu sei que a gente tende a pensar literalmente vários textos bíblicos, tem muita figura de linguagem na Bíblia, a gente não pode interpretar figura de linguagem de maneira literal, mas o texto diz que o Pai falou com o Filho: assenta-te à minha direita, até que os teus inimigos sejam colocados por capacho dos teus pés. Como explicou John Stott, a direita não é literalmente do lado direito. Como se o pai virasse para cá, o filho do lado direito vira para cá também. Aí o pai vira para lá, o filho do lado direito vira para lá. Não é literalmente ficar do lado direito, porque ele está o tempo todo no Pai, o Pai está o tempo todo nele. Só significa depois de ter morrido, ressuscitado, ele foi exaltado, ele está de novo completamente conectado com o Pai e com o Espírito Santo, como ele sempre teve. Porém, a direita de Deus Pai significa com todo o poder, toda a autoridade, não tem ninguém acima do Trino Deus, portanto, não tem ninguém acima de Jesus também. Não é literalmente do lado direito, mas o tempo significa que ele não está acima, ele não está abaixo, ele é um com o Pai, com o Espírito Santo, e o Trino Deus, e Jesus faz parte da Trindade, é Senhor com todo o poder, com toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele orou um pouco antes de morrer e depois ressuscitou e subiu aos céus. Ele orou para que ele fosse glorificado com a mesma glória que ele tinha junto do Pai antes da fundação do mundo. A glória que ele tinha junto do Pai antes da fundação do mundo é essa que ele tem agora na Trindade, totalmente no Pai, totalmente no Espírito e vice-versa, acima de todas as coisas, sem nenhuma limitação que ele precisou ter enquanto encarnado. Mas isso eu falo daqui a pouco. Verso 2: o Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião. Cetro é esse bastão que os reis tinham. O cetro dele de poder, de autoridade, seria estendido desde Sião, na verdade, sobre toda a terra, para pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos. Ele dominará sobre todos os seus inimigos. Evidentemente que na plenitude do reino, nós veremos isso claramente, e agora o reino vai crescendo como semente de mostarda, e o Senhor vai ganhando terreno, espaço, os seus inimigos vão sendo derrotados, até que ele muito em breve volte com grande poder e glória. Verso 3, o exaltado Senhor Jesus faz isso. Quando convocares as tuas tropas, quando ele chama o seu povo, quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, é o Senhor, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Isso é o Senhor, ele está fazendo isso na história. Ele convoca as tropas, e os jovens vão aparecendo como orvalho. Orvalho aparece do nada na umidade da noite.
Se você olhar a história da igreja, você perceberá que Deus se manifesta para pré-adolescentes, adolescentes e jovens de maneira muito forte. E nesse momento da conversão deles, ainda jovens, adolescentes, pré-adolescentes, eles não têm maturidade, eles vão ter altos e baixos, mas lá na frente eles vão ser adultos mais maduros, e eles se tornam os pastores, os missionários, os professores, os diretores das organizações missionárias, porque o Senhor, exaltado sobre todas as coisas, convoca as suas tropas e faz os jovens aparecerem como orvalho. Saem das drogas, saem daqui, saem dali, e o reino de Deus vai avançando, e os inimigos de Jesus vão sendo colocados debaixo dos seus pés, até que o reino de Deus chegue na sua plenitude. Lá exaltado à direita de Deus Pai, ou seja, totalmente no Pai e no Espírito, sobre todas as coisas, o verso 4 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O resto do salmo, de maneira também figurada, simplesmente está falando do Senhor, da sua vitória, da plenitude do reino, que chegará na segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, neste momento, Ele está na Trindade, exaltado sobre todas as coisas, com todo o poder, toda a glória, toda a autoridade. Ele não precisa estar literalmente sentado num trono à direita de Deus Pai. Isso poderá ser somente uma figura de linguagem para dizer que, como rei, ele tem toda a autoridade. Eu costumo até brincar, se for assim, deve ser chato ser Jesus, né? Primeiro ele cria um universo de bilhões e bilhões de galáxias. Estava bem ocupado. Depois ele vem na terra, faz um monte de coisa, depois ele senta e fica sentado. Por toda a eternidade, olhando para o sol, olhando para baixo. Possivelmente mesmo as visões de Jesus num trono. Ele pode ter um trono sim, não estou dizendo que ele não tenha, mas eu estou dizendo que ele não fica sentadinho, paradinho não. Ele é Deus na Trindade sobre todas as coisas, atuando na história através de sua igreja. E eu deixo agora colocar esse exaltado Senhor Jesus no contexto histórico para nós entendermos o que eu ainda tenho para falar. Em algum momento, sem que nós entendamos todas as coisas, o Trino Deus resolveu criar tudo. Só havia o eterno Deus, não havia mais nada, e Ele deu existência a todas as coisas. Em algum momento, sem que a gente entenda tudo, a palavra do Senhor diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Não havia nem Adão, nem Eva, nem Jardim do Éden, e Jesus, na Trindade, já havia decisão, Ele vai se tornar homem, Ele é o único caminho para Deus. Ele é o único que vai ser plenamente santo, para ser o Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado, para morrer naquela cruz de maneira vicária, substitutiva, para que houvesse salvação e para que ele fosse o único caminho para Deus, um dos pilares da reforma. Isso foi decidido desde a fundação do mundo, segundo Apocalipse 13, verso 8. Mas Efésios, verso 1, diz que, na verdade, até mesmo antes da fundação do mundo, sem que nós entendamos todas as coisas, dada a grandeza de Deus, mas a palavra do Senhor diz que Deus nos amou e nos conheceu e nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Como que os teólogos entendem isso? Eles divergem para cá, divergem para lá. Para mim, estou pouco ligando. Se a palavra de Deus diz que Ele nos amou, Ele nos amou. Se a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu e conheceu, foi assim mesmo. E se Ele fez isso como uma decisão antes de existirmos, porque Jesus se tornaria homem e morreria por nós na cruz, e esta é a base de sermos aceitos, de sermos declarados justos e filhos de Deus. Para mim está muito bom que Deus me conheceu, me amou, me escolheu e me recebe em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Para mim está bom. A palavra de Deus diz que acabou.
Tem explicação assim, assado, não tem importância. A importância é que Deus é Deus. Agora, se Deus me amou e me escolheu, e assim toda a igreja, e nós nem existíamos, em algum momento ele ia ter que falar, ele começou a falar. Deus começou a revelar-se no tempo, no espaço, na história, e ele simbolizou Jesus de muitas maneiras. Quando ele matou um animal e vestiu Adão e Eva, quando ele disse para Satanás, nascerá um homem, 100% ser humano, sexo masculino, nascido de mulher, e ele vai esmagar a sua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te destruir. Ele anunciava Jesus. Quando Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó, e para os três disse a mesma coisa: assim como vocês estão sendo abençoados sem obra, ao crer em mim e nas minhas promessas, e assim vocês são justificados pela fé, 400 anos antes da lei de Moisés. Esta bênção é para todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor estava prometendo Jesus. Ninguém deixa de ser amaldiçoado para ser abençoado, de trevas para a luz, sem Cristo Jesus. Ninguém sai da vida espiritual morta para a vida espiritual abençoada, eterna, filho de Deus, sem Jesus. Para Abraão, Isaque e Jacó, Deus anunciava Jesus. E ele anunciava de maneira simbólica, ele anunciava também por palavras. Quando Abraão quase matou seu filho, mas não matou, simbolizava Jesus. Quando eles saíram do Egito e sacrificaram um cordeiro pascal, ele simbolizava Jesus. No dia da expiação, quando tinha 2 bodes expiatórios, simbolizava Jesus. Cada vez que eles se arrependiam dos seus pecados, e um cordeiro, um bezerro era morto, simbolizava Jesus. E se você quer saber, o eterno Jesus estava lá o tempo todo com eles, porque ele é eterno. É o apóstolo Paulo que escreve em 1 Coríntios 10, que havia uma rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Jesus. Foi Jesus que apareceu para Moisés, apareceu para Abraão, foi ele que apareceu no tabernáculo muitas vezes, foi ele que apareceu e fez milagres, foi ele que fez aparecer água no deserto e maná desceu do céu, porque ele é eterno. Foi ele que apareceu para Josué, para Gideão, o anjo do Senhor. E assim Deus foi falando, foi simbolizando, foi demonstrando o seu poder, quando no Salmo 22, Isaías 53, bem claro, sobre a sua morte vicária, ele seria crucificado, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. O que eu estou fazendo aqui? Deus decidiu na eternidade, mas ele tinha que falar, ele tinha que revelar, ele tinha que profetizar, ele tinha que demonstrar. Mas em algum momento o Deus fiel cumpriu a sua palavra, e o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, nasceu da tribo de Judá, da família de Davi, em Belém da Judeia, de uma virgem. Milagrosamente ele se tornou homem, cumprindo-se a palavra de Deus, as profecias e a decisão antes da fundação do mundo. Agora, quando Jesus tornou-se homem, você pode abrir a sua Bíblia, fazendo favor, em Filipenses capítulo 2, verso 7. Ele esvazia a si mesmo, Filipenses 2, 7, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Verso 8, Filipenses 2, 8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando ele se tornou homem, ele humilhou-se no tempo e no espaço.
100% Deus, tomou para si a natureza humana para ser 100% ser humano, nascido de uma mulher, para morrer naquela cruz, para ser crucificado ali, para sangrar naquela cruz, para ser o Cordeiro de Deus imaculado, sem pecado, no nosso lugar, morrendo por nós. Ele humilhou-se no tempo e no espaço, tornou-se homem. Tinha todo o poder de ser onipresente, mas esvazia a si mesmo, não de divindade, de manifestação plena de atributos divinos. E agora ele está num corpo humano. Quando ele está na Galileia, ele não está na Judeia. Deus tem o poder de ser onipresente, mas para chegar na Judeia, ele tinha que andar. Deus não precisa se alimentar nem dormir, e Jesus precisou. Deus não precisava crescer em graça, ele precisou. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele tinha todo o poder, toda a possibilidade de onisciência, mas quando ele se torna homem, ele está limitado no tempo e no espaço. Quando aquela mulher o toca e sai poder, ele sinceramente perguntou: quem me tocou? E quando perguntaram quando ele voltaria, ele disse: eu não sei o dia e a hora. Agora ele sabe. Exaltado à direita de Deus Pai, sem nenhuma limitação, agora ele sabe. Mas aqui na terra ele não sabia. A humilhação é ter se tornado homem em primeiro lugar. É tomar para si limitações que ele não precisava. Mas também teve a humilhação do desprezo social, teve a humilhação do desprezo do sinédrio, teve a humilhação do desprezo da família, e teve a humilhação de ser criado em Nazaré, o fim do mundo, que todo mundo falava mal. Ser chamado o Nazareno era igual o desprezado que não vale nada, porque veio de Nazaré insignificante. E o ápice da humilhação é a paixão de Cristo para morrer pelos nossos pecados. Eu não sei se você já perguntou para você mesmo, é difícil a pergunta, se você tivesse que escolher qual a passagem da Bíblia que você ia falar, essa é a número 1 para mim. Muito difícil, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Mas crente é meio egoísta, né? Falou, escolhe aí, Senhor meu pastor, nada me faltará. 1.000 cai para cá, 10.000 para lá, e eu fico em pé. Falou para escolher, escolhe egoístamente. Mas eu vou te dizer o texto que eu mais gosto. Ninguém tira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Pai me ama porque eu dou a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. É Jesus, o eterno Yahvé, cumpriu toda a justiça, como decidido na eternidade. Para isso ele se tornou homem, foi humilhado só por se tornar homem. Humilhou-se no tempo e no espaço até a cruz. Não foi fácil. Ele expressou que estava triste até a morte, muito angustiado. Ele sabia que ele tinha que tomar o cálice proposto para o Pai, mas ele falou, se for possível, não era, ele sabia, ele estava expressando a dificuldade que seria ser crucificado. Tirei sangue hoje de manhã, deu uma picadinha, dói, né? Você pode imaginar crucificação sem anestesia, à noite sem dormir, não tinha força nem para carregar a cruz, foi espancado, foi açoitado, tudo isso antes da crucificação. O Cordeiro de Deus, de maneira vicária, Jesus tornou-se homem para morrer por nós e pelo pecado da humanidade. Tendo morrido, ele não ficou lá, ele ressuscitou. Você já perguntou para você mesmo, por que ele ressuscitou no terceiro dia? Só porque ele quis, irmão. Podia ressuscitar a hora que ele quisesse. Se ele quisesse ressuscitar Lázaro no quinto, no sexto dia, dava na mesma também. Você não vê lá no final de Mateus, quando ele ressuscita dos mortos, que sai um monte de defunto do cemitério? Tinha defunto lá com mais de uma semana. Ele ressuscitou no terceiro dia só porque Deus, para ser conhecido, primeiro ele fala e depois ele cumpre para nós sabermos que ele é Deus poderoso.
Em Oséias ele falou: o terceiro dia pronto, e acabou. Ele simbolizou pelo livramento de Jonas, no terceiro dia pronto, e acabou. Se quiser simbolizar no quarto, no quinto, no sexto, dava na mesma. Ele ressuscitou no terceiro dia, porque previamente Deus falou que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E ele falou várias vezes para os apóstolos: no terceiro dia ele ressuscitou. Agora Jesus não tem mais limitações do tempo e do espaço. Eu creio porque está revelado, eu creio, não quer dizer que eu entenda todas as coisas. Eu sei que Jesus está exaltado na Trindade, com o mesmo poder, mesma autoridade, é isso que significa à direita, não está acima, não está abaixo, mesmo poder, mesma autoridade, mesma essência, mesmos atributos, exaltado com a mesma glória que ele tinha com o Pai desde a fundação do mundo, sem limitação de tempo e de espaço, sem limitação de corpo humano. Eu sei que ele está lá e vai voltar com grande poder e glória, mas eu sei que ele está aqui também. Acabou. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Em Apocalipse ele passeava e passeia no meio da igreja. Ele sabe tudo e não tem nada oculto que não será revelado. Por isso, antes mesmo de Jesus voltar, antes mesmo do culto de ceia, você já começa a confessar seus pecados, que vai vir tudo à tona. Não tem nada que Deus não saiba. Se você subir aos céus, ele vai saber, não vai dar para esconder. Se você fizer um abismo e colocar a sua cama lá, como diz o Salmo 139, Deus vai saber, ele sabe tudo. Sem que eu entenda todas as coisas, eu creio por revelação. Jesus disse: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Aonde Jesus habita, é em você. Aonde o Pai habita, em você. E habita como? Através do Espírito Santo que habita em você. As pessoas estão totalmente unidas, inseparáveis. Por isso Jesus dizia: meu ensino não é só o meu ensino, é do Pai. As minhas obras não são só minhas obras, do Pai. Se você vê a mim, você vai ver o Pai. E tem mais, a gente não funciona assim independente. Eu só opero conforme eu vejo o Pai operando, eu opero junto com Ele na plenitude do Espírito Santo. Assim funciona a Trindade, está na Bíblia, é claro. Agora Jesus não tem nenhuma limitação de tempo, de espaço, Ele está lá exaltado. Agora eu estou chegando naquilo que eu falei que eu vou fazer. Eu falei que ia falar do exaltado Senhor Jesus, o que Ele faz, o que só nós devemos fazer, o que só Ele deve fazer. Atos 1, verso 1 e 2. Lucas, que era bem estudado, escrevia num ótimo grego, escrevendo para um tal de Teófilo, que parece que é autoridade de alguma região, amigão dele, ele conhecia o pessoal da classe A. Lucas escreveu para o amigão dele: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, na NVI, na sua Bíblia deve estar mandamentos, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Ele deu instruções. Nas palavras de Mateus: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Nas palavras de Marcos: ir por todo o mundo e pregar a cada criatura. Nas palavras de Lucas, está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar, e que em seu nome se pregasse arrependimento de pecado para todas as nações. Nas palavras de João: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E nas palavras de Atos 1:8, nas palavras de Lucas: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ele cumpriu toda a justiça. Ele morreu por nós naquela cruz, como estava profetizado. Ele cumpriu toda a justiça e antes de subir aos céus, ele deu mandamentos para a sua igreja. Agora ele subiu aos céus. Subiu um pouco diferente, para pensar.
que tem de diferença nessa subida de Jesus? Ele é o mesmo Deus como ele sempre foi. Ele é Deus na Trindade como ele sempre foi. Ele tem unidade com o Pai e com o Espírito Santo como ele sempre teve. Ele é Criador como ele sempre foi. Ele é autor da vida como ele sempre foi. É o autor da vida que dizia para as pessoas: creia em mim, eu te dou vida eterna, porque o autor da vida pode dar vida eterna. Ele não disse: cumpra o sábado e será salvo. Torne-se judeu e será salvo. Seja circuncidado e será salvo. Seja membro exclusivamente dessa igreja para ser salvo. Ele não disse nada disso. Ele disse: crê em mim, eu te dou vida eterna. Ele é o autor da vida. Não é igreja, não é pessoa. Ele é o Senhor. Ele está lá na Trindade, como ele sempre esteve. Ele é rei, como ele sempre foi. Ele é Senhor, como ele sempre foi. É Criador, como ele é, desde o dia que Deus criou tudo. Ele é o Senhor. Ele sempre foi isso. Você quer saber até que na terra ele era? Ele estava voluntariamente humilhado, mas ele era quem ele era. Ele não deixou de ser quem ele era. Numa certa ocasião ele falou para os fariseus: aqui está quem é maior do que o templo. Ele era mesmo. Aqui está quem é maior do que Salomão. E ele era mesmo. E quando ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou, ele se tornou homem, né? O anjo ali apareceu, se materializou, comeu ali com Abraão e sumiu. Não vou dizer que ele se tornou homem, ele se materializou como anjo do Senhor. Conversou com Abraão e Abraão creu nele. E ele podia dizer: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí o pessoal disse: não, mas você não tem nem 40 anos. Ele falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele sempre foi o eu sou, mesmo quando ele se tornou homem, mesmo que ele tenha se humilhado, ele continuou sendo Deus, Senhor, Rei, autor da vida, podendo dar vida eterna, continuou sendo quem ele era. Um dia ele resolveu multiplicar pão, irmão, não tinha padaria para competir, porque é rapidinho, 5 mil, não sei. Não sei com que rapidez ele alimentou 10 mil pessoas. Foi assim, pum, apareceu o pão. E o dia que ele resolveu andar sobre o mar, então, todo janeiro, quando eu vou na praia, quando aparece uma casa para eu ir na praia, falo: Senhor, o Senhor disse que se eu tiver fé, a montanha sai do lugar. Eu não vou tirar essa montanha daqui não, porque vai dar problema ecológico. Mas eu vou andar hoje, hoje. Eu oro e saio andando. Irmão, até hoje não consegui. Mas quando Jesus resolveu andar sobre as águas, ele andou sobre as águas. Quando ele resolveu parar tempestade, ele parou tempestade. Ele é o Senhor, pronto, e acabou. Quando ele resolveu transformar Paulo, perseguidor da igreja, transformou. Ele é o Senhor. Mas ele subiu um pouco diferente. Porque ele não era eternamente o homem, mas ele se tornou homem. Agora ele sobe com aparência humana, 100% Deus, 100% ser humano. Não está escrito em lugar nenhum, mas eu costumo pensar que talvez ele manteve as marcas da crucificação, mas não está escrito em lugar nenhum. Esse exaltado Senhor Jesus, esse eterno Criador, autor da vida, em glória, o seu rosto brilha mais do que o sol. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Só que porque ele se tornou homem, então ele pôde fazer uma coisa que até então ele não podia fazer nesse papel de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tornou-se homem, morreu em nosso lugar, agora ele é eternamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na Trindade com aparência humana. Apocalipse capítulo 5, João estava chorando. Quem que vai abrir esse manuscrito do juízo de Deus até a plenitude do reino de Deus? Costumo brincar aqui na terra, porque lá no céu eu vou viver fugindo de João, porque eu sempre falo isso. Acho que um anjo já contou para ele está me esperando chegar para ter uma conversa comigo. Eu fico pensando, gente, mas como que João não desconfiou? Ele andou 3 anos com Jesus, e ele viu Jesus ressurreto, subindo aos céus. Aí um dos anciãos, capítulo 5, Apocalipse, falou para ele: olha, não chore, João. 5:5, Apocalipse 5:5.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, os seus 7 selos. Claro que era Jesus que abriu o livro. Quem que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Quem que venceu o pecado, o diabo e a morte na cruz? É Jesus. Quem abriu o selo? Aquele que é a autoridade máxima na Trindade. Aí o ancião precisou falar para João, que não desconfiou. Mas no verso 6 diz assim: João olha e vê. Eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Tinha 7 chifres, não é literal. Tinha 7 olhos, não é literal. Que representam os 7 espíritos, que não é literal. Que representam a totalidade do Espírito Santo de Deus nele. E é ele que batiza a igreja com o Espírito Santo, e pela igreja o Espírito Santo é enviado para toda a terra para pregar o Evangelho. O exaltado Senhor Jesus é o que ele sempre foi, Deus, Rei, Senhor, autor da vida, mas agora ele é eternamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele se tornou homem para isso. E ele não é só eternamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é também o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque é um jeito complicado de dizer que ele é sacerdote eterno. Melquisedeque é essa figura dos dias de Abraão, que quando Jerusalém era só um lugarzinho chamado Salém, ele era tanto rei como sacerdote do Altíssimo. Abraão recebeu como rei de Salém e sacerdote do Altíssimo e dizimou para Melquisedeque. Depois da lei de Moisés, para ser rei tinha que ser da família de Davi, para ser sacerdote da família de Arão. O rei não podia ser sacerdote, o sacerdote não podia ser rei, os papéis não se misturavam. Quando Saul quis misturar os papéis, complicou. Quando Uzias tentou oferecer oferta de incenso, complicou, ficou leproso na hora, os papéis não se misturavam, misturaram somente em Melquisedeque e misturaria em Jesus. E Jesus seria rei, senhor, cordeiro e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na Trindade, ele intercede por nós, porque morreu pelos nossos pecados. Na Trindade, ele é o único caminho para Deus, e quem o recebe com arrependimento de pecados e fé como Senhor e Salvador é salvo, e por meio dele declarado justo na Trindade. Jesus é o Supremo Tribunal Federal das regiões celestiais. Ele é o Senhor de todas as coisas. Se ele declarar justo, porque ele é o Cordeiro imaculado, divino, que tornou-se homem para morrer por nós, e sacia a justiça de Deus e o amor de Deus, então nele somos perdoados, nele somos amados, justificados, filhos de Deus e selados com o Espírito Santo. Não é que não tem maluco para fazer acusação contra nós, que tem maluco e tem demônio também. Não é que não tem maluco para acusar e para condenar, que tem. Mas o Supremo Tribunal Federal das regiões celestiais e do universo, que é Jesus, nos declara justos. Pronto, acabou. Ele pagou o preço. E ele venceu o pecado, o diabo e a morte. Nele somos filhos de Deus. É isso que Paulo fala, Romanos 8, verso 33. Abre a sua Bíblia. Romanos 8:33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Tem maluco para fazer. Mas quem fará? Pode fazer. É Deus quem o justifica. O justifica em Jesus, por causa de Jesus. Só Cristo o caminho para Deus. 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Foi Cristo Jesus, segundo uma decisão na eternidade, que tornou-se homem. Cristo Jesus, previamente anunciado, simbolizado, humilhou-se no tempo, no espaço, até a morte de cruz. Foi Ele que morreu, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que foi traspassado pelos nossos pecados e iniquidades, morreu por nós,
não ficou ali no túmulo, ressuscitou. Não havia pecado para retê-lo na morte, e nele havia poder, divindade e vida eterna para ressuscitar. Foi ele que morreu, foi ele que ressuscitou, está à direita de Deus Pai, ou seja, mesmo poder, mesma essência, mesmos atributos, mesma autoridade, um com o Pai, um com o Espírito, e ele intercede por nós. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como explica Hebreus, não fica velho, é eterno, não morre, não precisa ser substituído, como Arão e os seus filhos. Ele é o único sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, por toda a eternidade. À direita de Deus Pai, com o mesmo poder, mesma honra, mesma glória, um com o Pai, um com o Espírito. Ele é Deus como sempre foi, Criador desde o dia que Deus resolveu criar, autor da vida, Rei, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, como sempre foi, mas porque Ele se tornou homem, Ele é também um cordeiro no trono e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Só Jesus pode fazer estas coisas. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode dar vida eterna. Só Ele é juiz. Só Ele declara justo. E se Ele declarou, está declarado. Supremo Tribunal Federal das Regiões Celestiais diz que está salvo, está salvo. Diz que é filho de Deus, é filho de Deus. Diz que vai selar e selou com o Espírito Santo, está selado. É autoridade máxima. Só Jesus faz aquilo que Ele pode fazer. Mas tem uma coisa que Ele mandou a gente fazer. Antes de subir aos céus, Ele deu instruções, mandamentos. E recebereis poder ao descer sobre vós e sereis as minhas testemunhas. E Yahvé falou para Adonai, fica aqui na Trindade, com toda a honra, todo o poder, toda a glória. Fica aqui. Até que os seus inimigos, já derrotados na cruz, sejam colocados como estrado dos seus pés, até que a plenitude do reino venha. Fica aqui. Mas sabe, os inimigos de Jesus, o pecado, o diabo, a morte, eles são derrotados, se tornando capacho dos pés de Jesus, quando a igreja cheia do Espírito Santo prega o Evangelho. Porque aquela pessoa que recebe Jesus, em Jesus, o único caminho para Deus, e por causa de Jesus, o pecado é derrotado na vida dele. A separação de Deus, a morte espiritual, por causa do pecado, é agora eliminada em Cristo Jesus, Ele tem vida eterna. Se longe do Senhor Ele estava à mercê de demônios, e agora em Cristo Jesus, Ele está assentado nas regiões celestiais, acima de principados e potestades, e no nome de Jesus Ele expulsa demônios. É isso que Yahvé falou para Adonai, fica aqui na Trindade, glorificado, sobre todas as coisas, fazendo só o que você pode fazer. Só você pode perdoar pecados, só você pode interceder por eles, os declarando justos. O Espírito Santo também ora por nós, mas essa intercessão sacerdotal, nos declarando justos, só Jesus pode fazer. Só Ele pode nos falar aqui, olha, esse povo aqui é meu, é nosso. Só Ele pode derramar o Espírito sobre a igreja, batizar com o Espírito Santo, ou rogar ao Pai que derrama o Espírito. O Pai falou para o Filho, fica aqui. Você vai fazer só o que você pode fazer. Mas os seus inimigos serão no tempo e no espaço, em cada língua, em cada tribo, em cada nação, derrotados por meio da igreja cheia do Espírito Santo. Nessa hora, irmão, não adianta mandar Jesus fazer o que Ele não vai fazer. E não tenta fazer o que só Jesus pode fazer. Só Jesus perdoa pecados, nesse sentido de sermos aceitos por Deus Pai e salvos. Só Jesus pode dar este perdão de pecados que nos faz salvos diante de Deus. Só Jesus pode interceder por nós nesse sentido de nos declarar justos, mas evangelizar o mundo Ele mandou a sua igreja. Um pouquinho antes de subir aos céus, e nos evangelhos, em Atos, Ele disse: nós temos que ser testemunhas até os confins da terra. E nós temos que ser uma igreja obediente para isso.
até que o Salmo 110 se cumpla na plenitude, quando ele virá com grande poder e glória, o seu cetro que estendeu de Sião até todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Aí ele vem com grande poder e glória para a manifestação da plenitude do reino de Deus. Você sabe que eu e você estamos na Bíblia muitas vezes, né? Sabia? Sim ou não? Nós estamos lá nas promessas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós estamos dentro. A terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Conhecimento de Deus através de Jesus, nós estamos dentro. E nós estamos dentro também no livro de Apocalipse. Você não lembra daquela passagem que diz que tem uma besta assim subindo no mar e outra na terra? Fica tranquilo, não é você não é essa besta não, mas você está no livro de Apocalipse. Você está assim, você não lembra daquela passagem que tem um ser com um chifre assim? Não é você, mas você está no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, eu estou terminando. Eu sou daqueles que pensam que os 7 selos é só um jeito de Deus falar que haverá períodos de juízo até Jesus voltar. Da mesma forma, as 7 trombetas, da mesma forma, os 7 flagelos. Os 3 períodos de 7 sempre acaba na tribulação e na volta de Jesus. Só tem uma tribulação, só tem uma segunda vinda de Jesus. Me parece que são 7 períodos de juízo repetido 3 vezes. Tem gente que pensa que é 21 períodos, não interessa. Jesus vai voltar, o reino de Deus chegará na sua plenitude. Apocalipse capítulo 11, verso 15. Os mortos em Cristo já ressuscitaram, a igreja já subiu no céu para Jesus, e nós vamos dar esse grito antes dele voltar. Apocalipse 11, 15, nós vamos gritar junto. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: aqui os salvos e os milhões e milhões de anjos. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui se cumprirá Salmo 110, verso 1. Fica aqui na Trindade, com todo poder e glória, até que todos os inimigos sejam colocados como capacho dos seus pés. Então virá a plenitude do reino de Deus. Aqui a igreja finalmente obedeceu, a igreja finalmente pregou, a igreja finalmente levou o evangelho a todos os povos e a todas as nações. E agora o Senhor já arrebatou a igreja e vai voltar para a plenitude do reino de Deus. Aqui é o ápice de todas as coisas. Eu não sei quando Jesus vai voltar, o ápice da plenitude do reino de Deus, mas eu sou um daqueles, eu não era fanático por escatologia, e nem queria pregar da volta de Jesus, porque crente consegue ser confuso em tudo, né? Se passa na tribulação, se não passa, se tem milênio literal, se não tem. Falei, Senhor, esse negócio é meio complicado, eu não vou pregar disso aí não. Eu sabia das interpretações, não gostava de pregar de escatologia, mas eu preciso dizer para você que os sinais da volta de Jesus estão muito fortes. Não estou falando de guerra, rumor de guerra, peste e fome, que sempre tiveram na terra, até antes da volta de Jesus, e que Jesus disse que eram apenas princípio das dores. Tem 2 sinais do fim, ou talvez 3. O evangelho do reino será pregado a todas as etnias, como testemunho a todas as etnias, e então virá o fim. Nesta hora ele fez distinção entre princípio das dores e fim. Esse sinal ele diz que é do fim. Esse sinal não é princípio das dores. Pode ter guerra no mundo, como sempre teve, pode ter peste, como sempre teve, mas sinal do fim é quando o evangelho chegar em todas as línguas, em todos os povos. Outro sinal do fim é quando o anticristo aparecer. Os tessalonicenses não queriam trabalhar, subiram no telhado, Jesus está voltando, vem, ora vem, Maranata, ora vem. Ninguém queria trabalhar. Paulo disse assim, vocês viram o anticristo por aí? Não viram, vão trabalhar. Quem não trabalha não come. Porque ele só virá quando o anticristo se manifestar e ele o destruirá com o sopro de sua boca. Vocês estão vendo eles aí? Não estão vendo, vão trabalhar. Quem não trabalha não come. Até Jesus voltar,
Você trabalha, irmão. Para de história. Ele está voltando, trabalha. Ele está voltando, trabalha. E parece que eu estou vendo o anticristo. Acho que vou ficar. Mas os sinais da volta de Jesus estão muito próximos. Estão muito fortes, porque pela primeira vez da história, nos nossos dias, o Evangelho chegará em todas as línguas do mundo. Será nos próximos 10, 20 anos, no máximo. Por causa do processo de urbanização, uma série de coisas. Os missiólogos já conseguem prever, Patrick Johnston, que pela primeira vez na história, haverá crentes em todas as línguas do mundo. Não quer dizer que a Bíblia terá sido traduzida em todas as línguas, isso é outra história. No primeiro século teve um avivamento, converteu-se milhões de pessoas, eram todos analfabetos. Para ser salvo não precisa saber ler e escrever. O Evangelho vai chegar em todas as línguas pela primeira vez na história, nos nossos dias. Isso é Mateus 24, 14. Se o anticristo já apareceu, não sei, eu desconfio de 2 ou 3. Eu acho que é ele, acho que é o fundador do Facebook, tem hora que eu falo, acho que é esse homem aí. Às vezes eu falo, não, acho que é aquele ali que ganhou a eleição nos Estados Unidos. Não, acho que agora vai ser aquele ali que vai voltar aqui para o Brasil. Estou brincando, gente. O anticristo ainda, há muitos anticristos, muitos sistemas anticristo no mundo, islamismo, ateísmo, hinduísmo, budismo, espiritismo, catolicismo, ideologia do gênero, tudo isso tem natureza anticristo, mas o anticristo ainda não apareceu, mas já há muitos anticristos. Então, Jesus está fazendo só o que ele pode fazer, só ele salva, só ele perdoa, só ele dá vida eterna, só ele intercede por nós, só ele nos declara justos, só ele nos sela com o Espírito Santo, mas é a igreja que prega o Evangelho. Antes de subir aos céus, ele deu mandamentos. Eu gostaria de orar para você ser um melhor evangelista. Amém? A gente às vezes tem a mente muito influenciada pelo mundo ocidental, tudo muito sistematizado. Eu não estou em dom de evangelista, eu não tenho isso, eu vou fazer aquilo que é o meu dom. Todo mundo tem um pouco de tudo, viu, irmão? A gente só melhora em 1 ou 2. Paulo pregava, ensinava, cantava, expulsava demônio, implantava igreja, né? Ele era mais forte em ensino, é óbvio, mas quando ele ensinava numa sinagoga, virava uma igreja, então ele era evangelista também, tinha muitos dons. Quem quer ser um evangelista melhor aqui? Levanta a mão. Mas Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem quer confessar pecado aqui para o Espírito Santo não ficar amarradinho na sua vida, aí levanta a mão. Todo mundo tem que querer confessar. Se você quer ser evangelista, você tem que querer confessar. Amém? Vamos ficar em pé. Aí onde você está, enquanto eu estiver orando, você vai orando também. Coloca a sua vida diante do Senhor. Se houver alguma coisa no seu coração que te incomoda, talvez você tenha mesmo que perdoar alguém, ou você já perdoou, mas você quer confirmar que você quer perdoar, que você mantém esse perdão, que está confirmado que você já perdoou, confirme diante de Deus. Nós todos passamos por uma medida de certa perseguição, de certa tribulação, de certa calúnia, e essas tribulações são fortes exatamente quando elas são injustas, porque aí a gente se sente injustiçado e a coisa fica pegando, mas aí diante do Senhor, perdoa quem você tiver que perdoar e peça perdão dos seus pecados. Só Jesus pode te perdoar. Só Jesus é o Cordeiro de Deus. Só Ele te declara justo, só Ele dá vida eterna, só Ele intercede por nós. Só Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só Ele voltará com grande poder e glória para a plenitude do reino de Deus. Só Ele pode rogar ao Pai que derrama o Espírito sobre a igreja. Só Ele pode batizar com o Espírito Santo. É o exaltado, entronizado Senhor Jesus sobre todas as coisas. Só Ele pode conceder o Espírito Santo que nos ensina, que nos capacita para sermos testemunhas de Jesus. Talvez nessa manhã você quer falar para o Senhor, capacita-me, Senhor.
Capacita-me com teu Espírito Santo, ajuda-me, agracia-me. Eu quero ser um evangelista melhor, eu quero ser um intercessor melhor, um adorador melhor, um missionário melhor, um pastor melhor, um crente melhor. Peça a Deus, ora a Deus, faça a sua oração. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor. Só o Senhor pode fazer o que o Senhor faz, mas coube a nós pregarmos o Evangelho. Que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Esta é a tarefa nossa na plenitude do Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, graça, poder, liberdade espiritual, para sermos um evangelista melhor, para pregarmos, fazermos diferença. Ajuda-nos, capacita-nos, usa-nos. Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia em nossas vidas. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.